É uma coisa importante a gente saber o porquê da importância da beleza. Seja ela uma beleza física, seja ela uma beleza de alma, né? Porque tem gente que não é assim o suprassumo da beleza dentro dos padrões estéticos, né? Que normalmente é a mídia que impõe, mas que tem uma beleza interior que transborda no olhar, no sorriso, na palavra, e é tão gratificante a gente poder conviver com pessoas assim, né? Que tem essa Na beleza. verdade, todos nós somos experts nesse tema, porque nós somos filhos de um ser Criador. lindo, né? O Criador, então ele já nos fez lindos e a imagem e semelhança dele. Então todos nós somos experts nesse assunto. Mas a gente vai ter um bate-papo aqui legal, né? Até para quem sabe, se você está aí, quer compartilhar com alguma amiga, alguma mulher, né, que Quem tá... esteja precisando estar aqui conosco. E não é só mulher, não, porque hoje em dia os homens também são bastante assim interessados na beleza, né? Na Essa verdade, você quando sai uma moda masculina, de repente está todo mundo seguindo essa moda, sinal que os homens também têm essa preocupação com a beleza, com a estética, com aquilo que lhes faz bem para fazendo bem para o ego, vai acabar fazendo bem para a alma na também. verdade, é meio que uma pressão que a gente está vivendo, né, Lourdes? Você que é terapeuta aí deve receber bastante pessoas com esse dilema, com esse conflito, né? Porque é tanta pressão, tanta informação que às vezes a gente, sem querer, a gente é pego nessa teia, né? Essa teia da opressão. E é interessante, né? Porque a beleza, pelo menos os padrões estéticos, né? Eles mudam muito de acordo com a época, né? Com o momento histórico, com a sociedade. E é uma coisa muito complicada quando a gente pensa na beleza, pondo foco só na estética. Porque muita gente está fora do padrão de época, né? Está fora. Na Renascença, o suprassumo do estético era a mulher gorda, rechonchuda, né? Depois da década de 70 do século passado, aquilo afinou. E o que era o padrão de estética? Aquela magreza, assim, excessiva até. Hoje a gente já vê um colosso de pessoas de todos os naipes, mais baixinhas, as mais altas, as mais magras, as mais gordas, todas elas têm um padrão próprio que ainda não é comum, não é todo mundo que é lutando por seus ideais, os seus próprios padrões de estética, né? Você, sendo uma expert em beleza e trabalhando diretamente com isso, fala um pouquinho de você e fala como é que você vê essa coisa da beleza na vida, no cotidiano. Então, Lourdes, bom, um prazer imenso estar aqui com você, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a participação, é uma honra para mim estar aqui. Como eu disse, né, todos nós acabamos sendo expert, né, nesse tema, mas eu queria falar um pouco, acho que foi por isso a nossa conexão, né, de falar um pouco sobre esse estigma, né, que impõe a gente. E eu acabei tendo isso de nascença, porque desde que eu nasci, me colocaram o nome de Linda, né, me chamavam de Linda. Então, isso foi meio que um estigma para a minha vida. De uma certa forma, foi uma forma de me oprimir também, né, num determinado momento. E aí, ironicamente, eu acabei entrando no empreendedorismo feminino e trabalhando com beleza e autoestima. Na verdade, eu não tenho a menor dúvida de que a nossa vida, se a gente deixar fluir, a gente acaba se conectando com as coisas que realmente ardem no nosso coração, né? Então, nada é por acaso e as coisas elas vão se encaminhando por um processo que é natural, né? Então,
queria me apresentar aqui. Meu nome é Linda Mascarenhas. Eu sou a Linda Mascarenhas e eu estou como empresária da beleza, né? Eu trabalho com cosméticos, mas na verdade o meu ponto de ação é tocar no coração das mulheres. Eu, como sou pedagoga de formação, eu descobri, né, entendi que é muito bacana quando a gente ensina o que a gente aprende, né? Então, num determinado momento, isso fez muito sentido para mim, né? Me olhar no espelho, gostar do que eu estava vendo, e eu acabei compartilhando isso com outras pessoas. E isso veio o meu destino, né? O meu caminho até aqui, né? Desse encontro, essa conexão, especialmente com mulheres. Por quê? Por conta do meu histórico, né? Da minha história de vida. Então, eu acabo me conectando com mulheres que também passam por isso, que não gostam do que vem no espelho, que tentam se enfeiar, né? Para agradar, ou se importam com algumas características de outras pessoas e acabam importando isso para si, né? Então, é mais ou menos nesse sentido. Você falou uma coisa interessante. Tem mulheres que olham para o espelho e não gostam do que vem. E tem mulheres que se enfeiam. E você acha que tem mulheres que têm medo da beleza? Infelizmente, Lourdes, o que acontece? Por conta dessa venda, né, que acaba bloqueando a gente, somos nós mesmos, né? A gente não tem inimigo externo, os nossos inimigos estão dentro da gente. E aí a gente acaba, às vezes, inconsciente esse processo. Mas existe. Existe muito, porque eu sei, porque eu vim de lá. De uma forma inconsciente, de acordo com algumas coisas que foram acontecendo comigo, né? Eu acabei me escondendo, né? E era um pavor para mim, porque esse nome, né, Linda, que aqui no Brasil, só no Brasil que é um adjetivo. Então, Linda é um nome próprio, como Lourdes, como Luciana, como Maria, como Joana, né? Mas aqui no Brasil, especificamente, é um adjetivo. Então, isso, durante o percurso da minha vida, foi bem desafiador. Porque ou as pessoas olhavam assim, nossa, você é linda mesmo. Ou então diziam assim, nossa, que menina boçal, ela deve se achar. Interessante. Então, você está dizendo que, às vezes, a beleza física, a pessoa bate o olho e já cria um julgamento só por causa da beleza da pessoa. Como aquele estigma que mulher loira é burra. Então, mulher bonita ou está se achando, ou está... bom, eu também era loira, agora estou grisalha, né? Mas fui loira até uns 2 anos atrás. Então, eu nunca me incomodei com essas piadas de loiro. Acho que isso é uma coisa mais para... Bem, quando você ainda é adolescente, jovem, que você ainda não tem muita a personalidade formada. Porque depois que você se conhece, você sabe quem você é, você sabe que veio. Então, o que o outro pensa é um problema dele. A gente já não se deixa afetar tanto, né? Pelo que o outro pensa. Mas você acredita mesmo que existe essa... É um estigma mesmo, né? A mulher bonita já criou um padrão, deve ser prepotente, ou deve ser, sei lá, né? Cada um vai criar na sua cabeça um adjetivo, mais um, para colocar naquela pessoa, porque ela tem uma beleza que chama atenção, né? Agora, e até você mostrar, Lourdes, e até você mostrar quem você verdadeiramente é, porque, assim, de acordo, né, com alguma pesquisa, alguns estudos mostram que a gente tem apenas alguns segundos para causar uma boa impressão. E, às vezes, quando você se apresenta para alguém, essa barreira já é construída antes mesmo de você conseguir pronunciar algo ou passar, né, algum conteúdo. Então, forma já uma barreira que separa, né? Então, é muito importante a gente entender isso, sabe? Que
mais importante é quem você verdadeiramente é. A nossa beleza, ela tem que ser, primeiro, a beleza interior, porque isso aqui é só uma casca, né? Na verdade, isso aqui não representa nada. Se você, eu acredito muito que o nosso interior, ele muda o nosso exterior, assim como o nosso exterior também muda o nosso interior. Então, só essa mudança de fisiologia, você entender quem você é, a que você veio, você já consegue transformar esse estigma, né? De que a mulher tem que ser magra, tem que ser alta, tem que ser linda, tem que ser loura, tem que sorrir, tem que estar feliz o tempo todo também, né? E a gente tem que se colocar na nossa posição. O que é que você quer mostrar para as pessoas? Quem você verdadeiramente é? O que é que você quer passar para as pessoas? Então é esse o ponto, né? E por que você acha que tem gente que tem esse medo de mostrar, deixar evidente a sua beleza? O que está por trás disso? A gente tem cargas, né? Pesos que a gente carrega que a gente nem sabe, né? E às vezes são coisas que, infelizmente, as pessoas que a gente mais ama são as que mais nos maltratam, né? E isso a gente vai levando de uma forma, acaba sendo maquiada, né? Uma forma intencional, mas aí o momento aflora. Então, nesse momento da minha vida, Lourdes, eu queria ser a mais feia de todas. Já tinha passado por alguns relacionamentos, né? Abusivos, né? E normalmente isso é uma característica que a gente acaba atraindo, né? Porque a nossa frequência, a nossa energia está tão densa que a gente acaba se conectando exatamente com aquilo que a gente não quer, mas que a gente está na frequência, né? Inconscientemente atraindo, né? Então, esse provavelmente é um dos medos, porque as pessoas muito bonitas, elas chamam muita atenção em todos os ambientes. Então, elas são mais cortejadas, né? Mais paqueradas, é muito mais fácil de ter alguém que se aproxime por causa da beleza. E depois que a pessoa tem uma certa experiência, já teve algumas experiências assim, que trouxeram resultados negativos por causa disso, quer dizer, foi a beleza que atraiu aquela pessoa, inconscientemente você acha que esse pode ser um dos motivos que a pessoa tenta, assim, disfarçar a sua beleza, não deixar que ela aflore, né, que ela fique visível a todos, né? Com certeza. É uma forma de dores, proteção, né? São dores que a gente sente, então a forma da gente disfarçar essa dor é a gente afundando cada vez mais. Então a gente está num momento muito delicado, né? Onde isso aflora de uma forma intencional, você nem percebe, mas tem muitas mulheres que estão, muitas pessoas, né? Não vamos citar só mulheres, não, mas existem muitas pessoas que hoje estão aflorando esse sentimento de rejeição, né? De não merecimento, de inferioridade. E aí, isso faz com que ela se anule ou ela se enfeie, né? Como a gente fala. Então, é um alerta também. Você que já trabalha com isso, com terapia, sabe bem quais são esses transtornos da mente, né? Então, a gente está passando por um momento muito delicado. E quanto mais a gente ouvir, né, que outras pessoas também estão passando por isso e que você tem um caminho para você sair, tem uma solução para a sua vida. Então, é muito importante a gente estar se conectando com essas pessoas, né? Com certeza, porque além da mensagem, tem o exemplo, né? Tem história de vida. E história de vida toca muito o coração das pessoas, né? Toca muito o coração das pessoas. E é muito interessante, porque às vezes tem pessoas que fazem exatamente o contrário, né? Por não se sentirem confiantes naquilo que elas são como pessoa, elas buscam de todas as formas um padrão de beleza estética, que é ali que ela vai firmar a sua autoestima, a sua autoconfiança. Por um lado, isso é muito bom, porque
a princípio vai fazer bem, mas por outro lado, se ela não toma cuidado, o tempo passa para todo mundo, para quem é bonito, para quem é feio, para quem é gordo, para quem é magro, para quem é baixo, para quem é alto. E vai chegar um momento que essa beleza exterior, ela vai envelhecer, ela vai decair, ela vai... Não adianta, né? Não adianta a pessoa, por mais plásticas e botox e tudo mais que ela possa fazer, se ela faz no rosto, ela até pode dar uma disfarçada no pescoço, mas a mão não tem jeito, a mão vai contar a idade. E vai estar aquela coisa assim, que cada vez mais fica mais artificial. E aí eu acredito que chega um momento que a pessoa, ela até não sabe mais quem ela é, de tanta transfiguração estética que ela fez no rosto. Ela acaba até por perder a identidade, né? Eu já vi casos Perdendo a assim. identidade. Exatamente. E assim, o mais constrangedor disso é que é uma coisa que a pessoa às vezes nem percebe, né? O que ela está fazendo. Porque ela tem uma necessidade tão grande de aprovação, uma necessidade tão grande de ser aprovada pelas outras pessoas, de ser vista pelas outras pessoas, de ser gostada. Era isso que eu vivia, sabe, Lourdes? Passei muitos anos com uma necessidade imensa de ser gostada, uma necessidade de me vitimizar. E esse processo fez exatamente o reverso, né? O contrário. Quanto mais eu me vitimizasse, mais alguém passava a mão na minha cabeça e isso ia, tipo assim, abrandando a minha dor. Acontece o contrário também. Tem muita gente que fica tentando mudar o seu exterior exatamente para buscar a aprovação de outras pessoas, sendo que a partir do momento que você se amar de verdade, entender que você já está completa, que você não precisa do outro para lhe completar, aí você entende quem você verdadeiramente é. E isso é exatamente a virada que a gente precisa para entender, né, esses transtornos que acontecem. É a partir da autoaceitação, né? Porque ali você começa a aprofundar seu autoconhecimento. E quando você aprofunda o autoconhecimento, não tem como, vai chegar um momento que você começa a perceber o quanto é importante saber discernir o que é seu e o que não é. O que veio das crenças que você foi absorvendo desde a vida intrauterina, durante toda a primeira infância, adolescência, e aí, nesse momento, você consegue ter esse discernimento, fazer essa análise e separar e perceber quem você realmente é e quem é a ideia que você comprou que achavam que você era, né? Então, nesse momento é que você vai encontrar a sua autoestima, nesse momento você começa a trabalhar a sua autoconfiança, e nesse momento você se aceita como você é, e aí você começa a perceber a sua beleza, né? A sua verdadeira beleza. E até os nossos defeitos também, que fazem parte do nosso ser, né? Às vezes a gente quer vestir uma casca assim de todo poderoso, de toda poderosa, e a gente tem que entender que a gente também tem nossas fragilidades, que nós também temos as nossas limitações, que nós não somos completos, né? A gente está exatamente para se desenvolver, para aprender, para apreender também, né? Então, esse processo, ele é interessante e necessário, porque sem ele a gente não consegue dar o próximo passo, né? Porque a gente tem que entrar para dentro da gente, buscar lá no fundo, porque tem coisas que a gente tem que às vezes nem são nossas, nem são, dos nossos ancestrais. Grande maioria, né? Grande maioria de traços foram absorvidos, não são realmente nossos, né? Por isso que é tão importante esse autoconhecimento. Porque os defeitos, a gente já conhece mesmo, porque além da nossa própria percepção, todo mundo mostra, indica, comanda. E aí, quando você tem o discernimento, isso também você consegue perceber. Eu sou mesmo assim, ou isso é uma ideia que está na cabeça do outro e ele está refletindo em cima de mim, né? Então fica muito mais fácil de você perceber os seus dons, as suas qualidades e as suas dificuldades, né? Os seus limites, os seus pontos de melhoria. E quando você percebe isso,
você começa a respeitar quem você é. Você percebe que você é um ser humano com qualidades e falhas como qualquer outro. Nem melhor e nem pior, estamos todos assim em evolução. Cada um no seu ritmo, cada um no seu tempo, mas estamos todos evoluindo, crescendo, aprendendo. E isso é que torna a vida mais saborosa, né? Com certeza. E tem uma questão interessante para a gente trabalhar, né, a autoestima. Tem muitas pessoas também que acabam se influenciando e acabam nem percebendo que tem baixa autoestima. Porque existe aquela baixa autoestima daquela pessoa que se curva, que se deixa abater, né? Aquela pessoa dominável, né? E tem também aquela baixa autoestima daquela pessoa rude, que adora maltratar o outro, né? E ele nem sabe que ele ofende, que ele afronta, que ele bate, que ele maltrata, exatamente para esconder aquela baixa autoestima que ele tem, aquele senso de não poder, de não conseguir. Então, ele afronta o outro para esconder a sua dor, né? Então, Lourdes, o que eu entendi nesse meu aprendizado é a questão também da gente não julgar o outro, né? Porque a gente acaba... Às vezes, as pessoas que fazem isso, elas também sofreram coisas na infância dela, também resgataram coisas de outras pessoas. Então, o mais importante nesse tema, assim, do medo da beleza, é a gente entender que nós somos responsáveis por nós mesmos e que só somos nós, né? Os únicos capazes de nos tirar dos lugares onde nós estamos, onde nós escolhemos estar. Então, a gente também pode escolher passar para outro lugar, né? Ir para outro lugar, caminhar um outro caminho. Então, eu sei que depois outras pessoas vão se conectar com essa live e que a gente possa clarificar, né, essa ideia de que quanto mais você... E busque ajuda também, porque a gente não consegue isso sozinha. Não, tem muita coisa que você não vê sozinho, porque mesmo olhando no espelho, você só vai ver a sua parte da frente. Mesmo que você ponha um espelho lá atrás, você tem uma parcela de visão. Agora, se eu levanto de onde eu estou e vou atrás de você, eu posso te ver na íntegra. Então, quem está fora do problema tem uma ótica diferente daquele que está dentro. Quando você está dentro do problema, para onde você olha, você vai ver o quê? Problema. Você não consegue ver a saída. Agora, quem está fora e vê você lá dentro, ele sabe onde está a saída, ele percebe, porque ele tem um outro campo de visão, uma outra perspectiva, né? Então, isso é fundamental. Por isso que, graças ao bom Deus, hoje existem uma nova mentalidade e uma busca muito maior por terapias, por coaching, por mentorias, por pessoas, por profissionais que possam ajudar você a sair de onde você está para chegar onde você quer estar, né? Porque muitas vezes, sozinhos, a gente não consegue, mesmo porque, primeiro, nem vê o caminho, não conhece o caminho. E depois também não consegue construir um planejamento adequado, né? O passo a passo que é necessário para essa conquista, né? Porque esse caminhar já é um caminhar para a conquista, não importa quantos obstáculos você encontre no caminho. Se você sabe onde você quer chegar, e se você é perseverante, você vai ultrapassando um obstáculo após o outro, e isso vai até te fortalecendo, vai fortalecendo a sua autoconfiança e vai fortalecendo a sua autoestima. E aí é uma questão de tempo, é só você manter o foco, a disciplina e acreditar que vai chegar, porque você chega, porque afinal, acreditando que sim ou acreditando que não, é o que vai acontecer, é a sua crença, é a sua fé que vai determinar o resultado, né? Se você acredita que pode, você pode. Se acredita que não pode, você não vai poder, né? Com certeza. E um dos pontos também que eu entendi com muita clareza, né, tudo que estava acontecendo comigo, foi quando eu comecei também a me conectar com outras pessoas. E aí, quando
eu comecei a servir, né, a ajudar outras pessoas, eu também conseguia me ver nelas. E aí eu comecei a identificar também o que eu estava passando. E é tão interessante, sabe? Às vezes a gente se fecha dentro daquilo e não busca olhar para as possibilidades, né? Eu gosto de dizer que Deus ele manda bênçãos todos os dias para a Terra. E muitas são em formas ocultas. E a gente precisa ter clareza, abrir a nossa mente também para entender o que está, quais são essas possibilidades e fazer questionamentos, né? Eu acabei nesse processo adquirindo também uma doença psicossomática, que é a fibromialgia. Você deve conhecer muito bem. Eu já tive, já sofri com ela há mais de um ano. Pois Graças é. a Deus, superada. Eu É também, eu triste. também acredito nisso, sabe? Dizem que não tem cura, mas eu acredito que eu Tem, curei. Eu tem. acredito que eu curei. E a partir do momento que eu entendi que eu poderia trabalhar isso, eu dizia sempre assim: como ela apareceu, ela vai desaparecer. Eu não sei como, mas eu sei que vai. E aí era um dia, depois do outro, depois do outro, depois do outro. Então, é muito interessante também que as mudanças, elas acontecem paulatinamente. Você não muda assim, né? Não, e é na medida da sua compreensão, né? É na medida da sua evolução, da sua percepção. Porque, na realidade, o bem e o mal está dentro da gente. A saúde e a doença estão dentro da gente. Só que tem coisas que você consegue acessar, tem coisas que não. Ou porque não é o momento, ou porque você ainda não descobriu a sua ferramenta para chegar lá, né? Mas o importante é acreditar que existe e busca, porque quem procura acha, diz o ditado, né? É uma questão de escolha sempre e de busca constante, né? Com certeza. Eu acho que esse é um aprendizado extraordinário, porque a gente vê situações de muitas doenças que são incuráveis, né, pela medicina, e que, de repente, a pessoa se recupera sozinha. Sozinha, de repente, no instante. Às vezes fez tratamento durante anos, anos, anos e não conseguiu. E aí cai alguma ficha, ou ela tem algum insight, ou acontece alguma coisa na vida dela que ela fala, chega, né? Não aceito mais isso para minha vida e vai. E é interessante como acontece, às vezes, com um nada, às vezes com um remédio caseiro, às vezes só com um pensamento, às vezes, Uma virou a virada chave. de chave. É a É virada isso de mesmo. chave que vai permitir que a coisa aconteça, né? E Essa é o a que eu verdade. acho interessante, sabe, Lourdes, é que assim, eu acho isso divino, sabe? A gente tem uma farmácia dentro da gente e é só a gente se conectar. Mas é porque, assim, às vezes é tão bom, né? É tão confortável estar naquele lugar. Você tem mil motivos para ficar debaixo da sua coberta, de boca aberta, né? Esperando a morte chegar, como diz a música. E aí você não entende que você consegue superar isso e dar um salto muito maior do que você ficar ali esperando a atenção das pessoas, né? Então, quando a gente busca muita atenção do outro, deixa de dar atenção para si mesma. E aí, você não consegue dar o próximo passo. A vitimização, ela é algo que a pessoa às vezes nem percebe o quão humilhante que é, né? Você tá precisando da atenção da outra pessoa, mendigar o cuidado de outra pessoa. E aí você não percebe que você está fazendo tanto mal a si, porque aquilo é como se fosse um emaranhado, né? Uma montanha assim de coisas ruins que você está trazendo para você mesma. E isso só aumenta, sabe? E não há nada, nada e nem ninguém que vá tirar a sua paz, tirar o seu amor, entender quem você verdadeiramente é. Porque o alto amor,
ele não é só necessário para você. O mais interessante é isso, né? Quando eu percebi isso, foi algo assim que, poxa, eu vou amar muito mais os meus filhos, eu vou amar muito mais os meus pais, eu vou amar muito mais o meu companheiro, o meu parceiro. Por quê? Porque eu me amo. Eu sou responsável por mim mesma. Então, eu posso aumentar ainda mais isso, né? É uma coisa interessante, né? Amar aos outros como a si mesmo. Então, se você não ama a si mesmo, aquele amor que você acredita que tem pelo outro, na realidade não é amor, porque se você não tem amor dentro de você, por você mesma, o que você tem pelo outro não é amor. Às vezes é um apego, é uma necessidade, é uma carência, é um gostar, mas não é um amor verdadeiro. Então, essa é uma coisa que nós temos que ter muito em mente, a importância do amor próprio, o amor verdadeiro por si mesmo, com todas as suas falhas, com todas os seus limites, com todas as suas dificuldades, respeitar a você, ter compaixão por você mesmo. É tão mais fácil ter compaixão pelo outro, quando o outro comete um deslize e faz alguma coisa, você consegue entender, aceitar, perdoar, e quando você faz, você fica naquela cobrança, naquela culpa, naquela coisa. Isso chega a ser uma doença, sabe? É uma coisa triste demais, né? Denigrir a sua imagem, a sua autoimagem. Então, isso vai rebaixar a sua autoestima, isso vai abalar a sua autoconfiança. Então, ter consciência dessas coisas é super importante, porque é disso que a gente vai construindo quem nós somos verdadeiramente. E é isso que nos ajuda a continuar nesse caminho aberto de aprendizado e evolução, né? Com certeza. E Jesus Cristo foi tão soberano, tão supremo em simplificar, né? Simplificar é simples. Ama ao teu próximo como a ti mesmo. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, é tão simples. É tão simples quando você entende isso com propriedade, quando você traz para dentro de si essa simplicidade. E é um caminhar, sabe? Porque vai ter dias que você vai se sentir triste por algo que você fez, que você não queria ter feito, e tá tudo bem, né? Aí você sabe que vai ter outro dia. E, gente, olha só, o que eu tô falando aqui para vocês, compartilhando com você, Lourdes, não é algo que pronto, acabou tudo, né? Tá tudo certo. Não, é porque o conhecimento, quando eu caí, eu já sei qual é o caminho que eu preciso voltar, qual é o caminho que eu preciso voltar a seguir. Agora, se você não entender o caminho, você vai continuar buscando atalhos e não vai conseguir encontrar o caminho, né? Então, mesmo que você erre, você vai saber, poxa, não é esse o caminho. Eu vou ter que voltar e pegar a estrada novamente. Então, é contínuo. Nunca cessa, né? Nunca Não, cessa. mesmo porque cada vez que você supera uma dificuldade, você se fortalece e está pronta para outra. E como o universo está sempre em movimento e nós também precisamos estar, a vida vai nos trazendo novas oportunidades de continuar esse crescimento, essa evolução. E, no geral, elas vêm por meio de situações que, no momento em que acontecem, são penosas. São, muitas vezes, encaradas como problemas, né? Um problema, uma dificuldade enorme. E se a gente ali, nesse momento, muda o foco e não olha como um problema, mas olha como um desafio, naturalmente a gente vai conseguir sentir uma força, um poder interior que nos move com muito mais assertividade para a busca de resultados muito mais positivos. Então, essa é uma busca constante, o aprendizado é constante, o ensinar também. Porque enquanto a gente está aqui, a gente está para aprender e para ensinar. Sempre nós vamos ter alguma coisa ainda para aprender e sempre vamos ter alguma coisa para ensinar para o próximo, né?
E é tão importante, Lourdes, o que você está falando, porque também a gente tem uma tendência natural, eu falo porque eu venho de lá, de falar com pessoas erradas, sabe? De pessoas que não vão entender o seu problema, que não vão entender a sua situação, né? Que não vão te levar, te direcionar para o caminho, porque é como a gente está falando, a gente não consegue só, né? Então é muito importante você se conectar com pessoas que vão poder agregar, né? E não detonar, porque às vezes a gente acaba pedindo ajuda às pessoas que não vão conseguir lhe ajudar. Então, essa busca interior, ela só depende de você. Mas tenha muita cautela também quando você for se conectar com pessoas que não estão comprometidas com o seu crescimento, né? Com o seu desenvolvimento. Mesmo porque a grande parte da humanidade ainda nem tem essa preocupação de olhar para dentro de si, de aprofundar seu autoconhecimento, torná-lo verdadeiro, né? E se mostrar aberto para ajudar o outro com isenção emocional, né? Porque você ajuda porque o outro precisa, não porque você vai sair ganhando alguma coisa com isso ou vai ter algum prejuízo com isso. Você não se envolve emocionalmente nessa questão de perdas e ganhos. Porque muita gente não quer ajudar, por quê? O que eu ganho com isso? Ah, não vou ganhar nada, não vou ajudar. Tem muita, infelizmente, tem muita gente ainda que pensa dessa forma, né? Então, você buscar um profissional, ou um amigo, ou um sacerdote, uma pessoa que você confie e que você conheça e saiba que tem um repertório próprio para ajudar você naquele quesito, naquele problema que você está enfrentando. Ou alguém que já passou por isso, né? Ou alguém que já tá no outro degrau, né? Não digo soberania, não. Eu estou dizendo que passou pelo caminho, que já adiantou, né? Teve a experiência, já teve o aprendizado, né? Então, pode ser um amigo, pode ser um parente, pode ser um vizinho, pode ser qualquer pessoa, mas que tenha um repertório bem embasado e vontade para poder te ajudar, né? E aí, porque sabe, Lourdes, é mais fácil você conseguir isso de um estranho do que de alguém muito próximo. Exatamente. Por quê? Porque a pessoa vai acabar sendo imparcial e o objetivo dela é ajudar. Porque eu falo com todo o meu coração, sabe, Lourdes? Quando eu entendi isso e como foi a duras penas que eu consegui, digamos, sozinha, né? Porque eu não tinha o conhecimento para poder pegar a ajuda certa e eu acabei buscando na internet, buscando, né, aquelas coisas assim aleatórias. Demorou muito o processo. Então, o meu objetivo é realmente trabalhar com pessoas nesse sentido, sabe? Vem, eu conheço o caminho, venha por aqui, e a gente vai te ajudando no caminho, porque, na verdade, nós estamos em construção, né? Então, o aprendizado, ele vai chegando exatamente com um pouco seu, e um pouco meu, a gente vai caminhando mais longe, né? O que a gente não pode é seguir sozinho. E que a gente possa também se conectar com as pessoas certas. Eu acredito que essa é uma função de Deus, né? Ele acaba juntando as pessoas como juntou a gente nesse momento. Com certeza. E eu tenho certeza que é um mover, sabe? Que há um mover nesse sentido. E é interessante, né? Porque essas conexões, muitas vezes, elas são buscadas, mas muitas vezes elas simplesmente acontecem de uma forma totalmente inesperada, inusitada e não buscada, né? E às vezes essas são as que dão um matching maior, né? Que dá uma conexão muito forte mesmo, até pela frequência, né? Porque se ela aconteceu espontaneamente, foi a frequência que estava vibrando na mesma faixa, né? Então, isso é uma coisa, assim, fantástica. Chegam para a gente as pessoas que precisam chegar, né? Essa é uma verdade. Seja por uma necessidade delas ou por uma necessidade nossa.
E eu tô aqui. Eu tô aqui à disposição, né? Nunca foi tão necessário, né? Nós nos unirmos, nós nos conectarmos, nós podemos apoiar um ao outro nesse momento que a gente está vivendo uma situação que a gente nunca imaginou, né? Que pudesse voltar piorado, que foi o que aconteceu, né? Em 2020 a gente já teve uma experiência que foi inédita, novo, assustador. Em 2021, quando a gente pensou que as coisas iam mudar, as coisas voltaram pioradas. Então, Lourdes, E você vê que coisa interessante. Desculpa, te cortei. Pode falar, depois eu falo. Eu vejo isso como tipo assim, teve um sinal. Não entenderam ainda. Entenda agora, né? Entenda agora a necessidade gritante que nós temos de nos unir, mesmo que seja assim no digital, sabe? Mesmo que tenha uma pessoa, duas pessoas, três pessoas ouvindo, de repente é essa pessoa que precisa ser ouvida. Com e se certeza. você não falar, se você não buscar, se você não buscar se conectar com pessoas, você não vai sair do lugar onde está. Aliás, ninguém vai, porque é aquela história, quando a maré sobe, todos os barcos sobem. E quando a maré desce, todos os barcos descem também. Às vezes a gente fica fechado dentro de uma cúpula, de uma redoma, né, de proteção, uma redoma de proteção, dizendo, bom, tá tudo bem comigo, foda-se quem tiver do lado, né? E a gente esquece de que nós estamos conectados. E olha que interessante, aquela pandemia do ano passado, quando surgiu o vírus, ela atingia principalmente as pessoas mais idosas e as pessoas que tinham comorbidades, né? Principalmente. Então criou-se até um certo estigma, né? Alguma coisa contra o idoso, não fosse idoso, não sei o quê. A gente ouviu muito a respeito disso, né? Criou-se até na Europa um programa muito interessante, o Stop Idadismo, que é contra o preconceito ao idoso, né? Mas essa nova cepa que surgiu esse ano, não tem comorbidade, não tem idoso, não tem ninguém, não tem rico, não tem pobre, não tem homem, não tem mulher, não tem gordo, não tem baixo, não tem magro, todos estão sujeitos a esse vírus. E é uma coisa muito interessante, porque o que a gente não via no ano passado, caso de idosos que pegaram, mas idosos sim, eu conheço o caso de uma senhora de 93 anos que pegou ela, o marido e a filha. A filha com 62 anos, o marido acho que tinha 89, se não me engano, e ela com 92 ou 93. O marido faleceu, a filha passou muito, muito, muito mal, demorou muito para se recuperar, e ela não teve nenhum sintoma. Uau. Ela ficou assintomática com 93 anos. E assim, muitos outros casos, né, de famílias que isolaram o idoso porque os filhos pegaram para o idoso e o idoso já estava contaminado e estava assintomático. E os filhos tiveram que ser internados, passaram situações. Então você vê que é para quebrar preconceitos, é para quebrar essa ideia de que comigo não acontece, que eu sou melhor, eu estou no... Não tem isso. É lógico que os cuidados, mais do que ditos, todos temos que tomar, né? Mas vai aí uma situação que é para reflexão mesmo, né? Para pensar. Porque... Qual o propósito disso? O propósito disso? Qual o propósito disso? E uma coisa que até comentei em muitas outras lives, o medo, ele abaixa a imunidade. Quanto mais medo você tem, mais propício você fica a ser contaminado com esse vírus. E não só com esse vírus, né? Com qualquer outro. As pessoas que tiveram oportunidade de verbalizar esse medo, ficou muito nítido isso, né? Aconteceu. Quanto mais medo, mais cuidado excessivo, óbvio que a gente tem que ter cuidado, né? E é sempre, não é só nesse período, não, é sempre. Mas Sim. O que mais me chama a atenção nesse processo todo, Lourdes,
é o quanto avançou a tecnologia e o quanto a gente pode se conectar com pessoas do mundo inteiro, sabe? E fazer valer quem nós verdadeiramente somos, né? Nós somos a imagem e semelhança do Criador. Nós temos que levar isso para as pessoas, para que as pessoas saiam dos lugares onde elas estão e entendam que existe um caminho, que existe um processo, que existe uma luz no fim do túnel, né? E parem de ficar paralisadas, esperando as coisas voltarem a ser o que era antes, porque nada vai voltar. Na verdade, a gente está seguindo adiante. A gente não vai voltar, né? A gente não tem para onde voltar. A gente tem que seguir. É um caminho sem volta, né? É um caminho que é só para frente mesmo, e é o aprendizado de cada dia que vai fazer com que a gente cresça, evolua e possa seguir adiante com muito mais fé, com muito mais abertura de consciência e abertura de visão do mundo, porque não existe garantia nenhuma para nada nem para ninguém. Então, e quanto mais rápido a gente entender esse processo, mais rápido tudo vai ser transformado. Porque é natural. É natural. O que não é natural, como você falou, tudo está em movimento. A natureza que é original, né, tudo que Deus criou faz parte da criação, está intacto. E por que nós que somos... digamos, não o principal, né, mas que nós somos a imagem e semelhança do Criador, por que nós estamos nos paralisando, nos privando de viver o extraordinário que a gente tem para viver, né? Então, por medo, gente, medo. E o medo, ele pode ser sanado a partir do momento que você se amar de verdade. Que é o amor que excede, né? É o amor que... O amor é o antídoto do medo. Onde existe amor verdadeiro, não tem lugar para o medo. Então, quanto mais você se ama e quanto mais você ama o próximo... Tem uma pesquisa que eu achei extraordinária, eu não me lembro a universidade, acho que foi em Harvard. Eles fizeram a pesquisa durante muitos anos com um grupo grande de pessoas. E aí foi constatado que quanto maior o número de pessoas com as quais você se preocupa, quer dizer, você gosta, você tem atenção, você se preocupa com elas, quer de alguma forma colaborar com o bem-estar dessas pessoas, mais preservada fica a sua mente. Olha que interessante, essas pessoas, a grande maioria delas não tem processos degenerativos. Nenhuma delas sofreu de Alzheimer, nenhuma delas teve problemas de vários processos degenerativos. Então, é o amor. É o amor que constrói tudo que é bom na vida, né? E é o amor que enriquece a vida. É o amor que enriquece a cada um de nós, mas não é uma verdade? Que lindo, né? A riqueza maior é o amor. Aquele amor que você tem para transbordar. Né? E é tão simples. E o princípio do amor é você se sentir amado por Deus, né? Quando você se sente verdadeiramente amado, porque Deus já fez tudo. A gente só precisa seguir, né, com o nosso propósito, com a nossa missão, porque todo mundo tem um sentido, né? Senão não teria sentido a vida se a gente não tivesse um caminho, né? Saber ser, né? O saber ser. Porque outro dia eu fiz uma live, foi muito interessante, e a pessoa falou assim, as pessoas querem se sentir filhas de Deus, né? Adriano falou. Mas a gente não se sente, a gente sabe que a gente é e pronto. O homem não se sente homem. Ele é homem, sabe que é homem. A mulher não se sente mulher, ela é mulher e sabe que é mulher. Então o filho de Deus, ele não precisa se sentir filho de Deus, ele tem que saber que ele já é. É muito interessante quando a gente para pensar em algumas coisas que dá uma liga e você fala, nossa, abre a consciência, nunca tinha pensado nisso. E aí você começa a mudar, ajustar o seu comportamento para essa nova visão, para esse novo conhecimento.
E o sorriso, ele formoseia o rosto, né? Então, todos nós somos lindos. Nós temos a nossa beleza natural, né? E cada um Com é lindo certeza. do jeitinho que é, né? Só para que fechar esse momento aí com essa característica, porque quando a gente fala de beleza, né? Muitas pessoas ficaram assim, medo da beleza, linda. O que é isso, né? Ai, tipo assim, né? Questionando. Quem sabe essas pessoas vou chamar aqui para assistir depois, para entender o que foi realmente esse nosso bate-papo, né? Com Para as pessoas certeza, porque entenderem. quem não tem, não entende quem tem e por que tem, né? Então, E isso é também a muito palavra importante. beleza, ela fica muito condicionada à beleza exterior, entendeu? A Sim, beleza a do, estética, do né? rosto, a beleza do corpo, é muito direcionado para isso. As pessoas não conseguem entender a dimensão, né, do que é a beleza de fato. A É beleza, verdade. ela tá na alma, né? Ela não é isso Ela aqui, ela tá na transborda alma. pelo corpo, mas ela está na alma, né? Ela tá Então, na minha alma. querida, já deu 56 minutos, vamos nos despedir para podermos salvar esta live antes que o Instagram derrube. Com E eu certeza. quero agradecer de todo o meu coração por essa conversa que foi muito gratificante e com certeza todo mundo que assistir vai enriquecer um pouquinho mais o seu repertório de conhecimentos. Gratidão imensa, foi um prazer enorme estar com você. E agora faça você as suas despedidas. Então, eu também quero agradecer, né? Agradecer por todas as pessoas que passaram e que vão passar por aqui, com certeza. E que a gente possa se conectar com o nosso interior, entender quem verdadeiramente nós somos. E que a gente possa ser o melhor que a gente puder ser. E não queira mais do que isso de você. Porque você só pode ser o que você pode ser. Então, que a gente possa viver em paz, né? Vivendo um dia depois do outro, porque é só o que a gente tem. É o É agora. a vida. Fique E em a paz. vida é bonita, e é bonita, e é E é bonita. bonita, adoro essa música. E que a gente possa sorrir mais, né? Que a gente possa Com mostrar a certeza. nossa beleza através do sorriso. Gratidão, Através Lourdes, por disso. esse momento, né? E eu sei que a nossa conexão vai dar até depois do fim, que a gente possa estar sempre juntas, tá? Conta comigo. Assim seja. Namastê e até a próxima. Beijo. Beijos. Amém.